evidentemente que eu me recordei do que havia acontecido, até aquela hora que vi o aparelho, e eu entendi que devia ter sido enterrado vivo, aparentemente morto, mas que o pessoal da família devia ter me entendido como morto, e me desesperei. Eu chorei, chamei se alguém me estava ouvindo, um desespero como nunca tive na minha vida. Eu acho que é muito simples, é só avaliar. Alguém se colocar no meu lugar, escuro, e o frio intenso. E eu sentia que a cada instante o frio era muito mais intenso, ao ponto, eu comecei a sentir dificuldade de respiração, em razão do frio, e passei a não sentir mais o meu corpo físico, e houve um momento em que eu senti que eu existia, mas eu não existia fisicamente. Eu me sentia, sabia que eu estava vivo, tinha consciência perfeita como agora eu tenho o corpo, mas não sentia mais o meu corpo. Eu existia e não existia. E assim foi aquele sofrimento incrível. Também não sei avaliar até quando. É claro que eu já não estava respirando não, mas de repente eu senti que a respiração me voltou. E eu tive a ocasião de dizer isso, inclusive, para o pesquisador Dr. Walter Miller, que é médico cirurgião, e para outros médicos. Eu senti aqui, aprendi que essa pequena saliência óssea que nós temos na base do peito é o sternum. Foi aqui que eu senti o primeiro movimento de vida, naquele incidente. E dali, aos poucos, eu fui voltando novamente, sentindo novamente o meu físico. Aos poucos, a respiração voltou, inicialmente também com dificuldade, depois voltou ao normal. Senti-me feliz por não ter morrido, mas ainda me encontrava naquela sala ainda bastante fria e às escuras, deitado. Ali eu não ouvi, senti que havia mais umas pessoas, é a maneira forçosa de ter pessoas, mas eu não sabia se eram pessoas, eram criaturas, eram seres. Entraram e senti as passadas assim no piso em que eu estava deitado. Ouviu o barulho do... Não, primeiro senti uma leve trepidação, umas passadas, depois eu ouvi, porque pelo menos eram duas, mas podiam ser 3 ou 4 criaturas que se colocaram, umas à minha direita e outra pelo menos à minha esquerda, e passaram a ter assim aquilo que eu denomino, e estou convencido que devia ter sido, uma conversação, porque eu não entendi, mas ora um conversava e o outro conversava, um falava, outro falava, mas era uma fala muito estranha, eram os grunhidos de cachorro. E havia alguma coisa entre eles que às vezes se atropelavam, falavam ou grunhiam ao mesmo tempo. Não sei de que objetos se utilizaram, porque tanto na perna esquerda quanto na direita, o começo foi na perna esquerda. Havia algo com que eles me apontavam na perna e na coxa. Se parecia um lápis ou um prego, ou então se era a unha, um dedo, devia ser algo muito duro, entende? Fizeram diversas, como é que eu vou dizer, me apontaram, né? Você chegava a tocar no corpo? Não, inclusive percutiam fundo, né? E no resto do corpo não mexeram, que eu me lembro pelo menos. E em seguida, essas mesmas criaturas, após haver sim, e aqui eu devo dizer o seguinte, que depois, quando que eu voltei ao meu mundo natural, e que me referi a essas criaturas, eu sempre dizia as pequenas criaturas, e uma hora eu me surpreendi também da maneira por que eu as denominava de pequenas criaturas, se eu não as vira, pois o quarto estava às escuras, eu não as vi.
Depois, eu aqui já estou me adiantando um pouco, mais adiante, 2 anos e pouco depois, sempre rememorando o incidente, um dia eu atinei e fiquei feliz, porque descobri a razão pela qual eu entendia que eram criaturas pequenas. Porque na hora, quando me carregaram de lá, elas me ergueram, eu estava com o corpo inteiriço. Eu não tive nenhum dobramento, nenhuma articulação do corpo. Um deles me pegou por esta perna, assim, por baixo. Outro me pegou aqui, pelo menos eram 2. E um outro, assim, nessa altura do pescoço. E me carregaram. Rememorando isto, foi que eu deduzi que as criaturas eram pequenas. Por quê? Porque quando me ergueram apenas a uma alturinha assim. E quando grunhiam, naquele exato momento, eles não grunhiam mais do que essa altura. Então eu tinha aquilo no meu subconsciente, consciente, não sei como, só mais adiante que eu vim a descobrir por que eu entendia que eram criaturas pequenas. Bem, daí me carregaram para o que eu acho que era outro compartimento, porque num outro eu me encontrei depois, que possivelmente não era aquele, não. E só não era frio aquele compartimento. É uma temperatura, diria, normal. Deitado. E, inesperadamente, o quarto, aquela sala, aquela salinha, iluminou-se. Tive de fechar os olhos momentaneamente, como é comum, após um tempo que não se vê luz. E, curiosamente, eu olhei o que havia ao meu redor. Era uma sala de mais ou menos 2,5 metros por 3, por uns 2 metros e pouco de altura, porque eu tenho 1,74 m. E o teto estava um tanto assim, acima de mim. Pois bem, eu me encontrava deitado e um tanto entorpecido ainda, olhei a um canto direito, à minha direita. Lá eu vi os meus sapatos, que usava então, colocados juntinhos, a roupa dobrada e as meias de través sobre a ponta dos sapatos. E vi que eu estava nu. Eu olhei, não vi sinal nenhum de abertura de porta, de janela ou de qualquer outra espécie de abertura. A iluminação, a guisa de explicação, ela não provinha de parte nenhuma e provinha de todas as partes, de todas as paredes. Não estava em nenhuma daquelas paredes, nem no teto, nem no assoalho, mas ela estava em todas. A iluminação não tinha procedência. Aí eu levantei e, com uma certa dificuldade, porque eu estava muito entorpecido ainda, vesti-me, porque eu entendi e tive pressa em me vestir, porque eu sou muito pudico. Certamente que todos o são, mas talvez tanto quanto eu, não sei se outros o são. Eu me vesti porque pensei, ora, se aqui estou, por mais que não tenha portas e nem janelas, mas a alguma hora alguém deverá vir, pois eu não entrei tonada. E vesti-me. Assim que eu me vesti, tive a curiosidade, passei a mão, assim, na parede, que era lisa, como se fosse um vidro, como se fosse um alumínio polido, e depois bati com a palma da mão, assim, ressoou um som, como se fosse um aparelho normal de concreto, mas aquilo não era de concreto, não. Ato contínuo, à direita, de onde eu estava deitado, e eu não estava de pé, se fez da parede, bem junto ao canto, uma abertura de uma forma muito misteriosa, para mim, pelo menos. Se fez uma porta, mas a porta se processou, não era uma... Ela se fez como se fosse uma porta de correr, mas não era uma porta de correr. Ela foi se abrindo aos poucos, como se algo estivesse comendo, entre aspas, estivesse gastando, mas isso com certa rapidez. Ela se fez nessa marcha assim, ó. Foi rápido. A porta era ogival. Talvez estivesse à minha altura. Do outro lado, também as paredes tinham a mesma coloração das paredes da sala em que eu me encontrava. Havia iluminação, mas não havia nada mais que me chamasse a atenção. E mesmo que não olhei mais, porque assim que aquela porta se fez, por ela entrou uma mulher de mais ou menos 1,80 m.